E no papo de hoje, uma grande obra de Michael Powell, apedrejada em seu lançamento, mas já aí com seu devido reconhecimento, A Tortura do Medo. E hoje, né, temos aí um convidado ilustríssimo, Paulo Marcelo, também conhecido como PM. Valeu aí pela presença. Olá, turma. É sempre um prazer aqui estar com os amigos do Formiga Elétrica, né? Eu sou roteirista, eu sou professor de cinema e se cabe uma piadinha infame aí, porque eu sei que o pessoal do Opa. Formiga Elétrica gosta, né? Eu sou o PM, Paulo Marcelo, temos aqui o Paulo Marques e se a gente pensar ao contrário, o Michael Powell é MP. Então, né, temos algo aqui, né? A gente, né, vai falar depois de código, essas coisas, né? Porque tem uma história por trás do roteirista. Então, vamos ver se essa piadinha infame, se ela se sustenta. A nossa ideia é falar um pouquinho aí sobre A Tortura do Medo, né, conhecido, né, na verdade o nome original, Peeping Tom, que nada mais é que um termo para voyeur, né, que tem esse, que é um, né, uma definição aí para espiar, né, alguma pessoa, né, algum local, tem uma conotação aí também sexual aí nesse sentido. A Tortura do Medo talvez não seja um filme tão conhecido, né? Conhecido talvez mais pelos cinéfilos, mas nem todo mundo viu esse filme. Então acho que a ideia é a gente falar um pouquinho sobre ele e depois, né, vamos soltar um pouquinho a sirene do spoiler para também falar de algumas talvez cenas chaves aí, né, que seriam interessantes para a gente conversar. Mas antes, vamos falar um pouco da sinopse, né, para quem ainda não assistiu, né, para quem ainda não viu e não sabe do que se trata o filme. Fotógrafo, né, um cinegrafista amador, né, chamado Mark Lewis, que ele trabalha como cameraman, né, e um estúdio de cinema e também aí num estúdio fotográfico, né? Mas, né, a gente vai ver aí, né, durante o filme que ele é um homem perturbado, né, e nas horas vagas aí um assassino que filma, né, suas vítimas, né, com o intuito aí de registrar, né, o medo, né, ao serem assassinadas. Né? Isso é uma sinopse bem geralzona, assim, do filme. Claro, não tem spoiler aqui, porque já do início do filme a gente já sabe que ele é um homem perturbado e é o assassino. Filmado pelo Michael Powell, né, um reconhecido aí diretor inglês, né, mais reconhecido talvez pela parceria, né, que ele tem com o Pressburger, né, com diversos filmes aí, né, muito conhecidos, Sapatinho Vermelho, Narciso Negro. Depois, bom, Paulo, você vai lembrar aí também um pouquinho aí de outros aí. Paralelo 49, A Mare of Life and Death. Exato. São vários, né, de grande sucesso, né, de gêneros diferentes. Só que aí, em 1960, que é o ano aí do Tortura do Medo, ele resolveu, né, inovar, fez um filme diferente e um filme controverso, polêmico, né, e que, como eu falei, né, no começo aí de ser apedrejado, ele foi mesmo, né, no seu lançamento, né, por crítica, por público, e só com o tempo, né, ele teve o seu devido reconhecimento, e até se fala muito, né, do Martin Scorsese, né, quando ele divulgou, né, mais aí o filme pro povo, né? E assim, bom, enfim, né? Por que ele foi, né, tão criticado por crítica e público? Isso pode ser um debate até, né, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Mas assim, o filme foi lançado junto, né, com Psicose, no mesmo ano, né? Ambos, né, falam, né? Ambos abordam aí assassinos, né, com traumas, né, trauma de infância, né? E são filmes difíceis, né? Assim, até pra... Porém, na Psicose teve, né? Quando foi lançado, foi um sucesso e o A Tortura do Medo não, né? Talvez, assim, até pelo fato do filme, o próprio espectador, ele cria uma certa simpatia, né, pelo assassino, né? E também uma curiosidade que o próprio Powell, né, ele interpreta nas cenas, né, nas cenas de arquivo, ele interpreta o pai do assassino, enquanto que o filho do Powell na vida real interpreta o assassino, né, o Mark Lewis, né, Ah, não sabia. nas cenas de arquivo, é. E isso foi comentado também, isso, né, nesse sentido, muita gente criticou. O filme ele foi retirado, né? Depois de 5 dias, né, de exibição, ele foi retirado, né, dos cinemas, enfim, para ter depois, né, com o tempo, ser reconhecido aí, né, como um grande filme que ele é, né?
para a época, o filme realmente deve ter sido muito polêmico, Uhum. né? Mas, assim, eu, mesmo assim, tentando pensar com a cabeça da época, assim, esse apedrejamento, assim, me parece demais. Ele não destoa no seu conteúdo, assim, nessa parte, assim, mais perversa, tanto do Psicose, ou de outros filmes próximos, assim, que vão ser feitos. Então, qualquer filme, assim, obra de arte apedrejada é errado, né? Mas, assim, mas mesmo tentando entender, né, com a cabeça da época, que público e crítica destruir o filme, assim, para mim não faz muito sentido. Penso um pouco com você, claro, a gente não estava nessa época lá para talvez, né, ver como foi, né, esse lançamento. Talvez diferenças em relação ao Psicose que dá para sentir. E como você falou, o Psicose ele até é mais gore, né? Porque você tem os próprios assassinatos, eles são muito mais fortes, muito mais impactantes, talvez até do que o próprio Tortura do Medo. Eu acho que talvez esteja mais fundado isso no não tão implicitamente, talvez, né? Pensando um pouquinho da relação do espectador, né? Porque o espectador com a Tortura do Medo, é um pouquinho perturbador, né? Porque você tem, até na primeira cena, né? Como você tem o primeiro assassinato, você tem a câmera, né, em primeira pessoa, né? Você se sente o assassino ali, né? O espectador se sente o assassino, ao mesmo tempo que você também se sente a vítima, né? Porque você está vendo a vítima, o medo dela e sentindo ela sendo assassinada. O curioso desse filme que eu acho super também interessante, claro, né? Depois a gente fala um pouco, né, das atuações, mas é a empatia que a gente cria com ele também, né? Existe uma. E a gente, desde o início do filme, a gente já sabe que ele é o Ele foi assassino. uma vítima no passado, né? Exato. Então, ele tem o trauma e a gente sabe que ele é um assassino. Ele é perverso, claro. Tanto pelo como, né, o roteiro é talvez criado, né? E a forma como ele é filmado, a gente cria essa empatia com ele, né? E a atuação, né? Porque a atuação é excelente, né? Até a gente está falando aqui de um ator alemão, né? E ele não consegue esconder, né? Não esconde o sotaque, enfim. Mas ele passa essa ingenuidade, né? De ser uma pessoa traumatizada por um passado em que o pai dele, né? Abusou, né? Do filho, não sexualmente, mas abusou ali moralmente, Fez experiência com o filho, né? De experiências. medo. Exato. Que aí ele replica, né? Quando adulto. E aí, Então só você. um parênteses, eu estava pensando hoje, dentro das teorias do terror, assim, eu vou fazer uma interpretação tanto livre, mas a gente consegue colocar a estrutura do medo na família do Frankenstein, porque o pai foi um criador, o filho é a criatura, e a experiência deu errada. A criatura virou um assassino. Faz a sua experiência, porque ele continua a experiência do pai. Então, assim, a gente consegue colocar, por causa disso, a gente consegue colocar ele dentro da categoria do monstro. E até pensando em monstro, né? Aliás, né? Bom, importante falar. Bom, inclusive você, né, como um especialista no terror, né? O Tortura do Medo, bom, ele é também considerado, né, um pré-slasher, né? Junto com Psicose. Psicose e tortura do medo, os dois, então, né, como nesse sentido slasher, né, o assassino com a arma branca, Uhum. mas, assim, só vai pegar mesmo, assim, cultura pop vai, na casa de 15 anos depois, né, que os Isso, mascarados, né, sem dúvida. Assim, é por isso que eu até falei de pré-slasher, porque você tem vários elementos, né, assim, que a gente vai ver depois que o Halloween, enfim, até a própria câmera, né, em primeira pessoa, né, que foi sim, usado sim, Noite do Terror, né, o Black Christmas, que usou bastante, né, o De Palma também, né, fez isso bastante, mas o Halloween também faz. Aí, como você falou, né, da arma, também, né, o Tortura do Silêncio, Tortura do Medo, o assassino também tem uma arma, né, já pré-produzida, né, como acontece com o facão, né, do Jason, enfim, né, que é uma arma já que é utilizada aí nos seus filmes, né, essa perspectiva também, né, do assassino, câmera de mão, perturbação, né, através de um trauma, né, um trauma de infância, do slasher, né, que se a gente for ver que começou com Halloween, 99%, né, dos assassinos aí tem esse trauma, né, de infância, enfim. Então, eu acho que assim, claro, são tanto não só o Tortura do Medo, como o Psicose são grandes influências, né, pro slasher, né? é que o terror ainda, quando é feito tortura do medo, eu não coloco o tortura do medo dentro da teoria que eu estudo exatamente como terror, Ah, né? sim. Mas assim, mas ele tem elementos do terror, tanto que eu acabei de falar aqui que ele, né, ele tem elementos do monstro, né, se a gente pensar o criador e criatura.
Mas assim, chamemos tudo de terror para facilitar, Vamos né, facilitar o. a compreensão. Anos 60 ainda não era assim, um gênero assim de respeito. Só com o Bebê de Rosemary, uns anos depois, e o Exorcista, que realmente, né, o gênero ganha, né, um respeito maior. Então, acho que também por isso, talvez, esse tempo, né, assim, hoje em dia é tudo muito, anos 80, fica tudo muito mais rápido, né? Você sai o Indiana Jones, já vem o Alan Quatermain em seguida, as Ah, cópias, sim, é né? verdade. Nessa época, acho que era tudo, né? Demorava mais, né? Para aquilo, né? Entrar no imaginário, proporcionar outra obra, né? Para o filme chegar, né? Demorava mais para o filme viajar, influenciar. Então, assim, então faz sentido, né? Esse tempo, né? Entre o Psicose e o Tortura do Medo e o Halloween, por exemplo. Sim, sim. Até no exemplo que você está falando do Diallo, né? O Bava fez, né? Vários elementos do Diallo lá em 63, 64, que teve um hiato até viu Dario Argento, né? Para aí, né, estourou, como estourou o Halloween, depois do Halloween, com sucesso, estourou o Slasher e uma penca de filmes, um pior que o outro, né? Provavelmente o Pippin Tom, que a gente está falando do Tortura do Medo, muito provavelmente ele foi usufruído em algum cineclube à meia-noite, Ah, sim. É. né? Aquelas sessões, né? Passando no projetor em 16 milímetros, né? Acho que o Scorsese deve ter visto uma sessão assim. Do you know what the most frightening thing in the world is? It's fear. So I did something very simple. Sireninha de spoiler. Vamos. Spoiler. Existe uma motivação, né, desse personagem, do assassino, né, de assassinar, né, as mulheres. Geralmente são mulheres bonitas, né, tem um apelo, né, sexual também nesse sentido, né, e ele poder ver, né, quando ele estiver assassinando, né, a pessoa e poder ver, né, esse medo dessa mesma, dessa mulher, né, que vai ser assassinada, mas E a ao mesmo pessoa, a vítima também vê a sua própria morte. e ver a própria morte, né, com um espelho, é verdade, sem dúvida. Porque ele tem um espelho na frente da sua arma letal. Então a pessoa se vê morrendo, né? Exato. Cara, é perturbado isso aí, né, velho? Sim, totalmente. E, e aí sim, e aí a gente tem a cena, né? Porque existe, né? Vamos dizer assim, ó, a parte que é o romance do filme, né? Que é a pessoa que mora, né? Onde ele tá lá, que é um inquilino lá, enfim. E que ele tem uma certa relação com ela, né? Começa a criar uma relação com essa pessoa, e tem a mãe dela que é cega, né? E em um determinado momento, o Mark, ele se vê obrigado a também, né, assassinar essa mãe. Um filme onde a visão tem um papel tão relevante, você não coloca uma personagem cega por acaso. Ele escolhe, né, as pessoas até de uma forma talvez aleatória, né, mas existe esse apelo mais sexual também, né, para essas escolhas. E no caso da mãe, ele se vê de alguma forma confrontado por ela, né? Então ele tem e ele é uma pessoa extremamente reservada, né? E ela confronta ele de alguma forma, né? Então ela vai, ela aperta ele, né? Para, enfim, né? Para ele, né? De alguma forma desabar, enfim, falar. E ele se sente um pouco acuado com isso, né? E eu não sei se isso gera uma motivação nele que seja diferente da motivação de ver o medo, né? Não sei. Estou tentando pensar no porquê que ele, de alguma Ó, forma, ele ataca uma pessoa cega, né? não buscando uma resposta, mas até que é mais perguntas, né? Por um lado, o filme ele tem realmente esse aspecto da visão, né? Porque ele é um cinegrafista que filma a morte. Ele tem ele tem na câmera que ele usa, né? A sua arma letal, ele tem um espelho também para a pessoa ver a própria morte. Mas além disso, né? Como a casa, né, onde todo mundo mora é dele, né? A gente descobre na verdade ele é o dono da casa, as pessoas, né, alugam. Ele tem escutas, né, pela casa, né, que o pai colocou, né? Então tem a coisa do som também, né, de você ou, né, ele não é só um peeping tom da visão, né? Ele escuta também. Eu vi esse filme, eu revi agora, né, para a gente fazer aqui, né, esse nosso evento, mas eu vi ele na faculdade
coisa de talvez mais de 10 anos atrás, na faculdade de cinema. E o que me marcou muito, que era assim, o que eu, o que ficou em mim do filme, que eu, assim, revendo, eu constatei, é isso mesmo, foi a perversidade do assassino. Né? Porque, assim, ao contrário de outros assassinos que somente matam, como ele falou, né, ele, né, a arma dele, né, ele tem uma lâmina no tripé, né, então ele tem a câmera, então ele mata com o tripé da câmera, e ele tem na frente da câmera, daí ele coloca um espelho para a pessoa se ver morrendo. E aí ele fala isso, né, para a personagem, até anotei aqui, né, eu fiz elas assistirem as suas próprias mortes. E se a morte tem o rosto, elas a ouviram também. Isso é muito do mal. Então acho que isso, assim, foi, sabe, essa perversidade, essa coisa, talvez isso tenha sido, né, digamos assim, o que extrapolou nos anos 60, né, porque é um filme que tem pouco ou nenhum sangue, não tem sangue, na verdade, né? É, eu acho que exato, eu até acho que o sangue só no final, né, quando ele inclusive se mata, mas o que você falou, eu acho que talvez venha mesmo de encontro com o que a gente estava falando no começo, né, dessa parte, dessa diferença, né, não é tão gore como é o Psicose, mas a parte mais implícita que você falou da perversidade faz todo sentido, porque, cara, você vê isso aí, né, talvez nos anos 60, né? E você, né, se olhar e você sendo o assassino ali, né, porque você tem, né, a percepção do assassino, isso talvez realmente tenha mexido bastante aí com o público, com o crítico que está vendo, né, e deve ter sido perturbador, talvez, nessa época, que fez com que ele, né, tivesse um rumo diferente do Psicose, porque o Psicose foi um sucesso, né, e esse filme, né, foi jogado para o lado, né, ele foi recuperado só depois. Tem a ver com o que a gente estava falando antes do começo, E certeza. esse filme, eu vi o Scorsese falando, né, tem uns vídeos no YouTube, né, o Scorsese falando de um filme, eu sempre vejo, porque ele sabe tudo. Ele fala que o filme ele tem também um aspecto metalinguístico. Por que a gente assiste um filme de terror? O livro do Noel Carroll, que eu gosto muito, chama Filosofia do Horror, o subtítulo dele é Os Paradoxos do Coração. Né? Ou seja, esse é o paradoxo do terror. Porque eu tenho prazer em ver uma coisa que me aterroriza. Porque nós, que gostamos de filmes de terror, porque a gente tem prazer em ver algo que, né, dá medo. Né? Então, o filme ele brincaria com isso. Né? Então, assim, com assim, esse aspecto, assim, né, tipo, assim, então, talvez isso também tenha incomodado as pessoas, né? Assim, é o prazer mórbido, né, do filme, né, que a gente vê a história sobre isso. O Scorsese fala isso, né, que é a pessoa levando a arte, tanto os Sapatinhos Vermelhos quanto o Tortura do Medo, é a pessoa levando a arte a um extremo, né? Então essa seria a conexão entre, né, esses dois filmes, Balé em um e aqui no caso né, a coisa do filmar que tem a ver com isso, né, assistir o filme, né? Então você, né, tem esse prazer mórbido de ver o medo, né, de experimentar o medo também, tem isso, né? Tem essa conexão mesmo, né? Então, você está falando de um filme Sapatinhos Vermelhos, que é uma pessoa obsessiva também no universo dela, no universo do balé, e a gente tem aqui o Mark Lewis também obsessivo no universo dele, né? Ambos são obsessivos, tem razão. E o que você falou, concordo plenamente, né? O terror é tão fascinante porque tem essa aproximação, né, da morte, né? O fascínio, né? As pessoas têm esse fascínio de você ver, né? Que é algo que a gente não, talvez o ser humano não consiga explicar, mas essa aproximação, né, da morte em si, acho que fascina as pessoas. Você pensa assim, tá, uma estrada e tem um carro capotado. Todo mundo dá aquela olhada, Sim, sim, exatamente. né? É ruim, né? É. Mas todo mundo, né, tem essa coisa, né, do o não olhe, né? O não olhe atiça, né, a curiosidade. E é só comentar o que você falou da metalinguagem, né? Lembrar, né, que dentro do filme existe um filme dentro do filme, né? Sim, E aí eu acho quase que eu estava esquecendo de não falar disso. Eu acho super curioso, né? Porque você tem um diretor, né, dentro do filme que ele, de alguma forma, ele busca a realidade dessa atriz, né? Então, assim, ele quer que a atriz... E ele não consegue fazer ela atuar, né? Da forma como ele quer. Então, ele fica, né, puto ali, né? Pô, não consigo...
né? Ele fica tentando e não consegue. E o nosso assassino, Mark Lewis, ele é o cara que consegue, né? Então ele está filmando, né, uma atriz real e ele consegue trazer dessa atriz o sentimento que ele quer. Mas assim, claro, né? Ele tá meio, é um snuff movie, né? Então ele tá matando essa pessoa, mas ele tá tirando, né, o sentimento que ele quer, né? Que é o medo, né? E o diretor em si, dentro do filme, não consegue de jeito nenhum fazer isso da atriz. O que você falou agora, eu não tinha pensado nisso, né? Assim, ele não é um snuff, o Tortura do Medo não é um snuff movie, né? Mas talvez ele abra para esse gênero, né? Exato, pode ter sido aí então, pode ter sido aí o primeiro, o pré-slasher, o primeiro snuff, enfim, né? O primeiro, não o primeiro snuff, né? Mas é, Mas incentivou, né? né? O que dá a ideia. É isso aí. É isso aí, turma. Esse foi um Formiga na Tela sobre o Tortura do Medo, com a presença ilustre aí no Paulo Marcelo, meu xará PM. Lembrar que para você procurar a gente aí nas redes sociais, tá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Comenta o vídeo, espero que você tenha gostado, dê um like. E é sempre bom também lembrar que o Formiga Elétrica ele tem uma campanha, né, de financiamento coletivo, né, no ar, que é o Apoia-se. E qualquer contribuição ajuda aí a gente a manter aí, a fazer mais desses conteúdos bacanas aí para vocês, certo? Foi ótimo o papo aqui, valeu, Paulo, um abraço e até a próxima, gente. Valeu! Prazer foi meu e até mais.